Olá, seja bem-vindo ao canal Ponto de Vista Econômico. Você sabia que cada escolha que fazemos, desde comprar arroz até abrir uma empresa, faz parte de um grande sistema chamado economia? Hoje vamos explorar como funciona esse mundo de decisões, preços e mercados, envolvendo o nosso dia a dia. Fique ligado e não esqueça de se inscrever no canal. A economia tem inúmeras definições, mas eu decidi defini-la da seguinte forma. A economia é uma ciência que estuda como a sociedade administra e gere os seus recursos limitados, de modo a satisfazer suas necessidades ilimitadas. A palavra economia vem do grego oikonomia, formada por oikos, que significa casa, nomos, que significa lei ou administração. O termo dá a ideia de administração do lar ou da casa. Um dos filósofos que escreveu sobre isso foi Xenofonte, no livro O Econômicos, no qual ele discutia como gerir uma casa e propriedades. Embora o conceito formal de economia tenha sido registrado pelos filósofos, as práticas econômicas existem há milhares de anos, desde que os humanos começaram a organizar a convivência social. No entanto, a economia como ciência independente só teve início com Adam Smith, por meio do seu livro Um Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, publicado em 1776. Este livro é considerado o marco inicial da economia moderna. Antes disso, as práticas e os assuntos econômicos eram estudados como parte de outras disciplinas como filosofia moral, política, teologia, filosofia. Na antiga Grécia, Aristóteles já discutia questões econômicas, falando sobre juros e empréstimos, mostrando claramente a antiguidade desses assuntos. Embora pensadores como os fisiocratas já tivessem criado sistemas teóricos, é com Adam Smith, em 1776, que a economia ganha status de campo de estudo sistemático e é reconhecida como uma ciência moderna e independente. O livro também é um precursor do capitalismo. Embora o capitalismo já existisse de forma inicial, com comércio, mercados e bancos, Adam Smith foi quem explicou teoricamente como ele funciona. Os acadêmicos dividem a economia em duas partes, macroeconomia e microeconomia. A microeconomia estuda o comportamento dos indivíduos, consumidores e empresas, assim como a formação de preços e o funcionamento dos mercados. Entre os principais aspectos estudados estão preço dos bens e serviços, procura de bens e serviços, oferta de bens e serviços, preferências e escolhas dos consumidores, influência do salário nas decisões de consumo. Deixe-me dar um exemplo para entender a lei da procura e da oferta, que é um dos pontos mais debatidos em microeconomia. Pouca procura. Imagina que numa comunidade há 1000 empresas, e cada uma tem disponíveis 100 unidades do iPhone 16. Em contrapartida, por vários fatores, poucas pessoas têm interesse em comprar esse produto. Nesse caso, existe muita oferta e pouca procura. Para conseguir vender os seus iPhones, as empresas tendem a baixar os preços para atrair mais clientes. Mais outro exemplo, olhando para muita procura. Imagina que numa comunidade, apenas uma loja vende o iPhone 16 e possui apenas 200 unidades. Porém, existem milhares de pessoas querendo comprar. Como a procura é muito maior que a oferta, alguns consumidores passam a oferecer preços mais altos para garantir o produto. Diante dessa pressão da procura, o preço tende a subir. Enquanto que a microeconomia trata dos indivíduos, consumidores e empresas, a macroeconomia trata da economia em grande escala, analisando agregados econômicos e políticas que afetam todo um país. Entre os principais temas estão Produto Interno Bruto, exportações e importações, moeda e política monetária, inflação e desemprego, comércio internacional, políticas fiscais e monetárias. Imagina que o indivíduo recebe 1000 unidades monetárias por mês em 2025. Com esse valor, ele organiza as suas despesas da seguinte forma: 200 para alimentação,
200 para transporte e saúde, 200 para o aluguel, 200 para despesas domésticas e com os filhos, 200 para a poupança. Em 2026, esse indivíduo continua a receber os mesmos 1.000. Porém, devido ao aumento dos preços, as despesas mudam. Alimentação passa de 200 para 230. Transporte e saúde passam de 200 para 250. Aluguel passa de 200 para 300. Despesas domésticas e com filhos passam de 200 para 300. Nesse caso, mesmo com o mesmo salário, ele já não consegue manter o mesmo nível de consumo do ano anterior. Isso acontece porque houve aumento nos preços dos bens e serviços. Esse fenômeno chama-se inflação, que reduz o poder de compra das pessoas. Esse fenômeno pode ocorrer por vários motivos, como aumento da quantidade de dinheiro em circulação na economia, subida dos preços das matérias-primas, aumento dos custos de produção, conflitos ou crises internacionais que afetam o comércio, entre outros fatores. Este é apenas um exemplo de um dos muitos fenômenos que a macroeconomia analisa. Resumindo, a economia estuda como nós organizamos recursos e tomamos decisões, desde a gestão da casa até políticas que impactam países inteiros, mostrando que cada escolha, por menor que seja, influencia a vida de todos. Os textos aqui apresentados são criados com caráter didático e informativo, para te ajudar a entender melhor a economia. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixa nos comentários como foi o seu nível de compreensão, para que possamos melhorar ainda mais nos próximos conteúdos. E não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!